Pessoal, paz do Senhor. Boa noite, Kátia, Nanda, Tatiane, sejam bem-vindas aí em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas mais uma vez nessa noite. Põe aí no aviãozinho aí, faz convite, convida aí os irmãos. Vanóbia, muito bem-vinda, Deus abençoe. Patrícia, o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês nessa noite, trazendo aí uma palavra do coração de Deus, esse momento de louvor, esse momento de adoração. Que o Espírito Santo venha envolver aí os nossos corações mais uma vez, trazer a paz que só o Senhor pode nos dar, trazer entendimento a respeito da sua palavra. Isso nos aproxima de Deus, conhecer ao Senhor. É assim que diz as Escrituras, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nisso está a glória do homem, conhecer a Deus. Que seja assim nas nossas vidas através dessa santa palavra. Beijo aí pro meu filho, Suezo, John. Deus abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Deus abençoe, Gessilane. Muito feliz de ter vocês aqui nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida, ministrar o teu coração nessa hora. Convido você a cantar um louvor de adoração, convidando o Senhor para ser entronizado na tua vida, ser entronizado na tua casa. Que o Espírito Santo venha soprar sobre a tua vida nesse momento, venha soprar o teu coração, a tua alma, te trazer refrigério, te trazer renovo, em nome de Jesus. Que nessa noite haja quebrantamento, que nessa noite haja renovo, avivamento, que nessa noite haja fortalecimento do Senhor sobre a tua vida, acrescentando a tua fé. Que o Espírito de Deus venha trazer sobre a tua vida aquilo que você necessita, de acordo com a tua necessidade nessa noite. Onde houver tristeza, que haja alegria. Onde houver aflição, que haja paz do Senhor, que excede todo entendimento. Onde houver angústia, que haja o refrigério da parte de Deus sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Onde houver enfermidade, que haja cura, em nome de Jesus, sobre a tua vida nessa noite. Eu profetizo a cura do Senhor, a restauração, o renovo do Senhor, acrescentando a tua fé, restaurando o teu coração, a tua alma, em nome de Jesus. Quero saudar Cineide, Deus abençoe Cineide, Jane Souza, Bite, minha sobrinha, Deus abençoe Bite, Sara, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Vamos louvar o nosso Deus, vamos entronizar o Senhor, aleluia, glória a Deus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma a direção. Sim, Senhor nosso Deus, aleluia. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Vem, Pai, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, teu amor liberta-me.
Senhor Jesus, totalmente depositada e firmada, Senhor, na cruz, na salvação, na vida eterna. A nossa fé está firmada no amor que o Senhor tem por nós, na graça que nos alcançou. Aleluia. Ah, Pai, quantas vezes nós não sabemos nem orar, Pai, tantas as lutas, as dificuldades que nós vivemos. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus intercede por nós, que o Espírito Santo está conosco, Ele nos assiste nas nossas fraquezas. E quando você não conseguir orar, o Espírito Santo de Deus ora por você. É só você inclinar o teu coração ao Senhor. É só você se render ao Senhor. E o Espírito Santo vai ministrando tudo aquilo que no teu coração, tudo aquilo que a tua alma está anseiando. E nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo, ore por nós. Espírito Santo, ore por mim. Diga para Ele. Leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como eu devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore ao Senhor, ore por mim. Peça, faça uma oração desse louvor. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, meu amigo, use as palavras necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar
diante de Deus. Salmo 139 diz que as nossas orações, as nossas palavras são conhecidas diante de Deus antes que chegue à nossa boca. Quando o nosso coração é sincero diante do Senhor, quando há quebrantamento, quando há sinceridade, o Senhor ouve o nosso coração. Ele ouve os nossos sentimentos, Ele ouve a nossa alma, Ele ouve o teu coração. Tenha certeza disso. Nenhuma das nossas orações, nenhum dos nossos pensamentos passam desapercebidos diante do Senhor. Tudo está diante dele. Ele conhece a tua alma, Ele conhece o teu coração. E nós devemos ser sempre como crianças dependentes do Senhor. Nós devemos ser sempre como crianças que esperam pelo Pai, que confiam no Pai, que amam o Pai, que sabem que o Pai cuida, que o Pai protege, que o Pai provê. Nós precisamos ser como crianças, sempre na presença dele. Diga isso para o Senhor nessa noite. Quero ser como criança. Sim, Pai. Te amar pelo que és. Voltar à inocência. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Aleluia. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, oh meu Senhor, com teus braços de amor. Abraça-me, Jesus, abraça-me, com teus braços de amor. Peça ao Senhor, abraça-me, Senhor. Abraça-me, Senhor. Eu preciso tanto de ti. Abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, o teu abraço me cura. Abraça-me, o lugar onde estou segura. Abraça-me, me envolve, Senhor. Abraça-me.
não sucederá, Pai. É o lugar onde nós queremos viver e permanecer, envolvidos pelos teus braços, onde estamos seguros, fortalecidos pelo nosso Pai. O nosso Pai que nos ama, o nosso Pai que sempre está conosco, o nosso Rei, o nosso Jesus, o nosso amigo, o nosso companheiro. Ele está conosco nessa noite, aleluia, glória a Deus. Sejam bem-vindos, você que entrou em Geórgia, um abraço, Deus abençoe. Rosângela, seja bem-vinda, Rosângela, em nome de Jesus. Brenda, Luiz, Deus abençoe, Luiz, a tua vida, em nome de Jesus. Vamos nessa noite compartilhar a palavra de Deus. Vanessa também, hein? Seja bem-vinda, Vanessa. Que o Senhor abençoe a tua vida, assim como todos os irmãos aí. Tó, né? Também Lisa. Cada um aí seja muito bem-vindos em nome de Jesus. Que você absorva nessa noite a palavra de Deus que nós vamos compartilhar. Algo assim, mais uma vez, extraordinário que o Espírito de Deus quer ensinar para mim, quer ensinar para você. Que nós precisamos aprender a viver, irmãos, o que Jesus fez por nós. Nós precisamos absolver o que Jesus fez na cruz por nós. Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor realizou na cruz. Mas para tomar posse é necessário a gente compreender a profundidade do que Deus fez por nós. Para a gente tomar posse é necessário a gente aprender, compreender a grandeza daquilo que Deus realizou por nós na cruz, daquilo que Jesus operou por meio da crucificação, essa obra grandiosa, extraordinária, que mudou a minha vida e a sua vida. Nós não tínhamos noção do que nos estava reservado se não fosse Jesus por nós. Eu e você não tem compreensão, nem dimensão daquilo que estava reservado para mim e para você, se não fosse Jesus, se não fosse a entrega dele, se não fosse aquela obra da cruz. E nessa noite, mais uma vez, eu quero compartilhar com você esse entendimento, mais um pouco dessa compreensão do que Jesus fez por mim e por você. Mais uma vez eu quero que você abra comigo Romanos no capítulo 1. Eu creio que uma live só vai ser pouco, essa live não vai ser suficiente para abordar esse tema da justificação pela fé. Creio que o que eu falar nessa noite não vai ser ainda o suficiente. Eu creio que eu acho que eu vou ter que fazer uma outra live com esse tema ainda, para dar uma continuidade, porque o nosso tempo é pouco. Mas aí na palavra de Deus, em Romanos 1, a partir do versículo 14, nós vamos ler, a partir daí, essa carta que Paulo escreve aos Romanos. Paulo começa a definir o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você, o que Jesus fez por nós. A partir do versículo 14 é onde eu quero começar lendo com você nessa noite, que diz assim, Paulo diz assim: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como aqueles que não têm conhecimento. Por isso, quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês em Roma. Porque eu não me envergonho do evangelho. Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Vou ler isso mais uma vez. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Olha essa palavra, irmãos. Guarda aí. A justiça de Deus por mim, a justiça de Deus por você, se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Por enquanto nós vamos abordar aí esses versículos.
Paulo começa dizendo que ele é devedor de gregos, bárbaros, sábios e sem conhecimento. E o que Paulo deve a essas pessoas? Como discípulo de Jesus, como servo do Senhor, como apóstolo dos gentios, o que Paulo está dizendo que ele deve aqui a essas pessoas? As pessoas que são gentias, que são gregos, que são bárbaros, o que Paulo deve? Ele no versículo 15 ele diz aí: eu estou pronto a anunciar o evangelho. Ou seja, eu sou devedor. Eu carrego comigo uma mensagem que Deus me confiou. E a mensagem é as boas novas de Cristo. É isso que significa evangelho de Jesus Cristo. Paulo está dizendo: eu sou devedor das pessoas e eu devo a elas a mensagem da cruz. Eu devo a elas a mensagem do evangelho, que é as boas novas de Jesus, da parte de Deus. Eu sou devedor a essas pessoas. Eu preciso anunciar essa mensagem. Eu preciso anunciar o evangelho de Jesus Cristo. E ele segue no versículo 16 dizendo: porque eu não me envergonho do evangelho. Eu não tenho outra mensagem, é isso que Paulo está dizendo. Eu não tenho outra mensagem para anunciar. Eu não tenho outra palavra para anunciar para as pessoas, dizendo para elas que você vai ficar rico, dizendo para elas o seu sofrimento vai acabar, dizendo para elas você vai conquistar o que você quiser porque Deus vai te dar esse evangelho de custo-benefício que tem sido pregado por aí. Paulo não está falando isso. Paulo está falando: eu tenho um evangelho para anunciar, boas novas da parte de Deus. E esse evangelho, eu não me envergonho dele, vou sempre pregar ele, porque o evangelho é poder de Deus para salvação. Nisso consiste o poder do evangelho. Salvação. O poder do evangelho de Jesus Cristo consiste em salvar vidas da condenação. Consiste em salvar vidas do inferno. Nisso consiste o poder do evangelho de Jesus Cristo. Prestem bem atenção. Qualquer outra palavra que se diga em nome do evangelho de Jesus Cristo, que não tem como princípio salvar vidas, não deve ser aceito como evangelho de Jesus. Porque Paulo está dizendo que o poder do evangelho de Jesus é salvar. O poder do evangelho é salvar, e eu quero dizer para você que esse evangelho continua salvando. Salvando vidas. As pessoas precisam ser salvas. Tem pessoas que estão dentro de igrejas e não estão salvas, porque o coração delas ainda não conheceu esse evangelho, essa proposta. A primeira proposta do evangelho é, e sempre foi, e sempre será até Jesus voltar, salvar. Produzir salvação na vida das pessoas. E é isso que Paulo está dizendo: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o mais interessante, começa aí agora o tema da nossa live nessa noite: a justificação pela fé. Paulo está dizendo que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que crê. É isso que você precisa ter convicção, que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre os homens, que nasceu segundo a profecia de Isaías, de uma virgem. Eis que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu da virgem, cumprindo a profecia de Isaías. Ainda dizendo Isaías que nele não havia formosura alguma que nos agradasse, que ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido
Moído pelas nossas dores, ferido pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é Jesus. Então é necessário que você creia nisso. A primeira coisa que você tem que crer é que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para te trazer salvação e vida eterna. E que agora não é mais, não depende de você, não depende de mim, não depende do que eu faça, não depende do que você faz, para que isso aconteça, para que você seja salvo. E é isso que Paulo começa a relatar aí em Romanos. O justo agora viverá pela fé. Você não é justificado diante de Deus pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. Você é justificado porque você crê em Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 3, versículo 21. Olha só o que Paulo começa dizendo, preste bem atenção. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Que justiça de Deus? Eu ouço ainda muitas pessoas falando sobre a justiça de Deus, que Deus está punindo, que Deus está vindo com sua justiça. Mas aqui Paulo está dizendo, no versículo 21 do capítulo 3 de Romanos, que sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. Sem lei se manifestou a justiça de Deus. Justiça mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que crerem. Todos. Para mim, para você, para nós. A justiça de Deus agora já foi realizada em Jesus. A palavra diz que Deus derramou o cálice da justiça dele sobre Jesus. E todo aquele que crê em Cristo Jesus, pela fé, já está justificado. Todos os que creem, porque para isso não há distinção, Paulo está dizendo, pois todos pecaram, todos somos pecadores. E só através da fé em Cristo Jesus, você e eu somos justificados diante de Deus. Sendo justificados gratuitamente. Olha o versículo 24, eu quero que você acompanhe com a sua Bíblia aí. Romanos 3, 24. Agora vocês são justificados gratuitamente, Paulo está dizendo, por graça. Porque Deus quis, porque Deus escolheu, porque foi favor. Não é merecimento, favor imerecido. Vocês são justificados agora gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Deus maravilhoso. Somos justificados em Cristo, porque cremos em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça. Aleluia! Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus não vai requerer. Acabou. Justificados em Cristo. Versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, agora, hoje, nesse instante, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Fé em Jesus. O justo vive pela fé em Jesus. O justo crê que é justificado em Jesus
por meio de Jesus, não por si próprio, não pelo que se faz, não pelo que é, mas por causa de Jesus. E Paulo continua dizendo: onde está, pois, a jactância ou o orgulho disso? Foi toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, não. Não é pela lei das obras, pelo contrário, Paulo está dizendo, pela lei da fé. Irmãos, a gente fala tanto de fé. Em que você deposita sua fé? A Bíblia fala aqui de fé. Que fé é essa que Paulo está falando? A fé de ser justificado em Cristo. Não é a fé que faz como um passe de mágica as coisas mudarem de hoje para amanhã, não. Não é as coisas que vão mudar de hoje para amanhã como tirar de uma cartola um coelhinho. Não é essa fé que Paulo está falando. Paulo está relatando aqui da fé que se tem em Cristo para ser justificado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras. Versículo 28 do capítulo 3. Concluímos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Isso é palavra de Deus. Quantos de nós buscamos sermos perfeitos? Cada dia nós temos que buscar ser servos e servas de Deus, semelhança de Jesus. Semelhança de Jesus. Sermos seres humanos, semelhança de Cristo. De Cristo. Com o coração que frutifica o Espírito Santo, que dá frutos do Espírito Santo, a misericórdia, o amor, a paz, a bondade, a longanimidade, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, a humildade. Precisamos ser pessoas semelhantes a Jesus, mas não entendendo que qualquer coisa que eu faça de bom, ou qualquer coisa que eu procure fazer de bom, vai me trazer saldo com Deus. Isso é barganha. Isso se chama barganha. Qualquer pessoa que queira viver sua vida se vangloriando, foi o que Paulo falou aqui, de que adianta a vanglória agora? Porque não é mais por obras. Você está se orgulhando de quê quando você faz alguma coisa boa, quando você dá uma esmola, quando você ajuda alguém, quando você ajuda seu próximo, quando você contribui com alguma coisa na igreja, quando você dá uma cesta básica? Você está se vangloriando de quê? Não depende de nada disso. Se Jesus não tivesse vindo, não ia adiantar nada essas obras, como não continua adiantando nada essas obras. Nós fazemos isso porque o Espírito de Deus habita em nós. E agora Cristo vive em nós. E nós agimos como Cristo. Não como para salvação. E nem como para justificação. Vou fazer isso aqui certinho porque Deus vai se agradar de mim. Porque eu vou ficar aqui com Deus para agradar a Deus. Meus irmãos, vocês viram que a gente leu lá em Romanos no capítulo 1? Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém sequer. Todos pecaram, são imerecedores de Deus, da glória dele. Não há nada. Nada é por nós, independe aqui. Olha, Paulo está dizendo, concluímos que todo homem é justificado pela fé. Senhor, eu creio que eu sou justificada pela fé em Cristo Jesus, o meu Senhor. Que apesar dos meus erros, que apesar das minhas fraquezas, que o Senhor conhece, como diz o salmista, o Senhor conhece a minha estrutura e sabe que eu sou pó. Como diz o salmista, o Senhor não me recompensa segundo os meus pecados, porque o Senhor conhece a minha estrutura e sabe que eu sou pó, Senhor. Graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque em Cristo é que somos justificados. Não é por nós mesmos. Paulo escreve essa carta aos Romanos
querendo que eles tenham paz com Deus. No capítulo 5, versículo 1. Vocês são justificados, pois, mediante a fé, e agora vocês têm paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês se relacionam com Deus agora por causa de Jesus. Vocês são justificados dos pecados de vocês, dos erros. E não é das fraquezas anteriores que Paulo está falando. Paulo está falando do seu dia a dia. Paulo está falando do que você vive hoje, agora, nesse momento da sua vida. É lógico que nós, como eu disse, temos que buscar sermos semelhança de Cristo, porque nascemos para Cristo. Morremos para o mundo. As obras infrutíferas do mundo, o ódio, a raiva, a indignação, a ganância, a soberba, a avareza, o desejo de justiça, de vingança, isso procede do mundo, do espírito maligno que opera no mundo, a prostituição. Mas nós nascemos de Deus para uma nova vida com Cristo. E Paulo relata isso em Gálatas. Ele escreve essa carta para os Gálatas, a carta que Paulo escreve às igrejas. Essa é a única que ele não faz menção de elogio algum. Porque Paulo está indignado nessa carta. Ele está indignado com a posição que os cristãos estavam tomando, querendo agora ser justificados pelo que eles faziam ou deixavam de fazer. Ainda existe, irmãos, esse mesmo tipo de pessoas dentro da igreja. Quem sabe você mesmo não é uma pessoa assim, que acusa, que fica medindo lá as pessoas, o pecado, o que essa pessoa faz ou deixa de fazer. Quem sabe você está sendo esse tipo de pessoa e nessa noite o Senhor está dizendo: tira a trave que está no teu olho. Se preocupe com você, porque é você que vai dar conta da sua vida para Deus. Você não vai dar conta da vida do seu irmão. Você vai dar conta da sua. Paulo está aqui indignado nessa carta aos Gálatas. Ele está dizendo assim: Gálatas insensatos, igreja insensata. O capítulo 3. Quem fascinou vocês? Quem está iludindo vocês? Paulo está dizendo. Vocês que Jesus foi exposto por mim como crucificado. Eu preguei isso para vocês, eu ensinei isso para vocês. Vocês estão agindo agora com insensatez. Eu quero apenas saber de vocês uma coisa: vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É isso que Paulo está dizendo. Capítulo 3 de Gálatas, abre a sua Bíblia aí. Versículo 1 ao versículo 3. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero saber de vocês, meus irmãos. Quem está iludindo vocês com usos e costumes, com preceitos de homens? Aqui, os judeus estavam querendo inserir no meio da igreja de Cristo o judaísmo, as leis mosaicas, a circuncisão, guardar dias, festividades. Paulo fica desesperado. Ele diz: vocês estão agindo com insensatez, vocês estão insensatos. Quem é que está iludindo vocês? Eu já falei para vocês que Jesus foi crucificado e realizou toda a obra necessária. Quero que vocês me digam: vocês receberam o Espírito Santo? Foi pela condição de vocês ou pela fé? Pela pregação da fé? Pela pregação do Evangelho? E aí ele segue dizendo assim no versículo 3: vocês são insensatos. Vocês começaram bem no Espírito, mas agora vocês querem se aperfeiçoar na carne. Que é isso? Não pode isso.
não pode aquilo. Senão vai para o inferno. Não pode aquilo outro, senão vai para o inferno. Se fizer isso aqui, vai para o inferno. Se fizer aquilo, vai para o inferno também. Se comer, vai para o inferno também. E se fizer... Não, mas vai para o inferno também. Ah, então eu não posso isso, não posso. Não, não pode. Não posso também. Não pode também não. Isso aqui também não pode. Aí Paulo está dizendo, peraí, vocês receberam o Espírito de Deus. De que maneira? Através da pregação pela fé? E se isso aconteceu, por que vocês estão agora querendo se aperfeiçoar na carne? Vocês já foram justificados. E eu quero que você mais uma vez entenda, não interprete a minha pregação aqui como liberalismo para o pecado. Paulo não está dizendo aqui, porque ele está dizendo o contrário, já estou crucificado com Cristo. Porque quando ele olhou para a cruz, ele viu Jesus ressuscitado, ele vê a cruz vazia. A mensagem da cruz para Paulo é essa, que em Cristo eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. O que Paulo está ressaltando aqui não é que você vai viver a vida do jeito que você quer, chutar o pau da barraca, vamos pecar que nós estamos salvos, não, hein? Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que as pessoas que vivem querendo uma vida aparentemente santa, se justificar diante de Deus ou ganhar credibilidade diante de Deus para ser salvo, ou querer impor condições na vida de outras pessoas para que essas também sejam salvas. É o que está acontecendo aqui nos Gálatas. Os fariseus, os judaizantes convertidos, não abriram mão das leis mosaicas, dos estatutos, das regras, e queriam inserir isso no meio do povo de Deus. Ou seja, não é somente crer para ser justificado, tem que. Aqui a gente não viu tem que nenhum. Aqui não tem que. Eu sou totalmente contra pessoas que servem a Deus porque tem medo de ir para o inferno. Esse Deus não serve para mim. Servir um Deus que causa medo de ir para o inferno? Um Deus de amor é o Deus que nos foi apresentado. Quem nos apresentou o Deus de amor? Jesus. Ele disse, se vocês conhecerem a mim, conhecerão o Pai. E Jesus é a expressão do amor. Jesus é a expressão do amor. Paulo continua aí em Gálatas, no versículo 11, 12 e 13. É evidente que pelas obras da lei ninguém é justificado diante de Deus. Não, você não é salvo pelo que você faz ou deixa de fazer, entenda isso. Ninguém pode roubar a tua salvação. Ninguém. Jesus disse assim, olha, as minhas ovelhas são minhas porque o Pai me deu e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você é de Deus. Nós somos de Deus, nós somos de Jesus, ovelhas do seu rebanho. Ninguém pode nos arrebatar. Ninguém pode nos arrebatar. Ninguém pode tirar você do lugar que Jesus colocou como filho e filha de Deus. Jesus é tão lindo, a obra é tão extraordinária. E Deus se coloca numa posição de pai, porque Deus sabe que a gente ia fazer essa comparação bem feita. Um pai ama. Um pai cuida. Um pai provê. E um pai é pai sempre. Tem ex-esposa, ex-marido, ex-emprego, ex-igreja. Mas não tem ex-pai.
Não há essa possibilidade. Paulo está dizendo, olha, ninguém é justificado diante de Deus pela justificação própria, pela obra que você pode fazer, por tudo que você pode realizar. Versículo 12 do capítulo 3 de Gálatas. A lei não procede da fé. Não tem como caminhar junto. Ou você crê, ou você crê. Não tem outro caminho para ser salvo, para ser plenamente justificado em Cristo. Em Cristo. Aquele que observar os preceitos da lei, pela lei viverá. Se você quer, meu irmão, minha irmã, se justificar diante de Deus pelo que você faz ou deixa de fazer, eu sinto muito por você. Eu não posso fazer nada por você. Mas Paulo está dizendo, aquele que quer observar os preceitos da lei, pela lei viverá. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A obra de Cristo foi completa. Não tem meio termo. Se eu aceitar Jesus e... Se eu aceitar Jesus e não... Se eu aceitar Jesus, mas... Não existe isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Gálatas, no capítulo 3, versículo 21 e 22. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Não, de modo algum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Caminha junto. Fé, crê. Você só precisa crer. Quem realiza a obra na nossa vida, quem realiza a obra da transformação, quem realiza essa obra que muda o nosso caráter, é o Espírito Santo. Você não é justificado, meu irmão, minha irmã, pelo que você faz, pelo que você realiza. Você é justificado por essa fé. Em Cristo somos nova criatura, diz a palavra de Deus. Em Cristo somos nova criatura. Por isso não há mais como ser a mesma pessoa quando você conhece Jesus. Não há mais como ser o mesmo ser humano com as mesmas perspectivas, com as mesmas obras. Não há como. Você é transformado. As pessoas chegam agora aí com essa palavra de essa graça barata. Já estou crucificado com Cristo, agora eu posso fazer o que eu quiser. Para a liberdade, Cristo me libertou, eu posso fazer o que eu quiser. Não, meus irmãos. Não é isso. Você não sabe se relacionar com Deus sem medo, não? Você não sabe se relacionar com Deus com amor de filho e de pai, não? Você precisa. Você precisa deixar o amor vencer o medo. O Senhor diz que naquele que há medo, nele o amor não foi aperfeiçoado. 1 João capítulo 4. Aquele que tem medo de Deus, nele o amor não foi aperfeiçoado. Medo, você tem medo. Por quê? Você já foi justificado em Cristo. Tânia, porque às vezes eu faço isso, porque às vezes eu faço aquilo, ou eu deixo de fazer isso, ou eu deixo de fazer aquilo. Eu também erro muito. Você não me conhece. Deus me conhece. E como eu sei que eu erro? Nossa, como eu sei. Como eu sei que eu falho. E é por isso que eu preciso de Jesus. Mas uma coisa eu sei. Eu posso chegar com confiança diante do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia. Porque eu não tenho um sumo sacerdote que não possa se compadecer das minhas fraquezas.
Porque Jesus sofreu as minhas dores. Jesus, homem, conhece as minhas dificuldades. Jesus, homem, conhece na carne, na pele. Ele sofreu meus medos, minhas inseguranças, minhas incertezas, minhas dores, minhas aflições. Jesus sofreu na carne. Então eu não tenho medo de chegar diante de Deus. Porque Jesus viveu tudo para que eu pudesse ser livre nele, sem essa condenação de errar e ficar, meu Deus, vou pro inferno, de errar amanhã, meu Deus, vou pro inferno, de fazer alguma coisa errada depois da manhã, meu Deus, vou pro inferno. Não! Senhor, me perdoa, papai. Perdoa porque eu fiz isso, eu não devia ter feito. Me ajuda a não fazer mais. E vamos continuar. E o amor dele está ali. E o abraço dele vai estar sempre ali. Sempre. Não tenha medo de viver a sua vida com o Senhor. Se relacione, crie um vínculo de relacionamento íntimo, de confiança, sabendo que você não é justificado pelo que você faz, meu irmão. Se você ora 200 orações por dia, se você ora todas as madrugadas, se você ora lá no monte, se você ora no banheiro, se você... Não, isso não faz diferença. Você adquire num relacionamento de orar mais, discernimento, relacionamento, ouvir mais a voz de Deus. É isso que você vai se desenvolver. É isso. Entendimento da palavra. Oração é diálogo. Relacionamento é constante. Não é só na oração. É todo o tempo. Em tudo. Em todo momento. É como já diz a música de PG. Seja meu universo. Seja tudo o que sinto. Tudo o que penso. Seja tudo, Senhor. Ai, agora eu vou parar porque eu vou pro meu quarto e vou ficar um momento na presença de Deus. Mas você já está na presença de Deus o dia todo. É o tempo todo. Você está na presença de Deus. O tempo inteiro, da hora que você abre seus olhos, até a hora que você fecha seus olhos para dormir, enquanto você dorme, lá está o Senhor. Todo o tempo. Crie esse vínculo de relacionamento com o Senhor de confiança. Sabendo que você é justificado em Cristo. Sabendo que não é pelo que você faz ou deixa de fazer, meu irmão, minha irmã. A justificação foi na cruz. Ele pode justificar cada um de nós porque Ele foi perfeito. E nele nós somos aperfeiçoados. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, sim. Porque a partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus, a sua vida vai sendo transformada de forma mútua, dia após dia, de glória em glória. Você vai sendo transformado. Vai sendo gerado em você coisas novas a partir da presença do Espírito Santo na sua vida. Isso vai te transformando, isso é natural, isso não é obrigatoriedade, isso não é imposição. Ah, você tem que fazer, senão você tem que agir assim, senão não é isso. É relacionamento diário, constante, confiança no amor de Deus, que Ele não vai te punir porque Ele já te justificou em Cristo Jesus. E que não há mais condenação para você porque você está em Cristo Jesus. É isso que você precisa crer, é isso que você precisa acreditar. Confiar nas Escrituras. Vocês já estão justificados em Cristo Jesus. E para encerrar, Gálatas 3:26, Paulo diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus. Olha só. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Justificados.
sem medo. É só relacionamento. Não adianta vir ninguém me dizer nada. Ninguém arranca de mim essa certeza que eu sou justificada em Cristo. Ninguém arranca de mim a confiança que eu tenho no amor de Deus. Ninguém. Ninguém. Sou livre de toda condenação. Sou livre de toda palavra de condenação. Não adianta. Ninguém consegue arrancar do meu coração a palavra de Deus, que diz que eu sou justificada em Cristo, que eu não dependo de ninguém, que eu não dependo de nenhuma pessoa para estar em Cristo. Eu só dependo do Espírito Santo que habita em mim, que me relaciona com Deus pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Convido você a orar. Convido a você a pedir ao Senhor para que o Espírito Santo leve você a crer nisso, que você já está justificado em Cristo, que você já está justificado no Senhor, que você já está justificado na obra da cruz pelo sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo venha fortalecer essa palavra no coração dos meus irmãos e irmãs. Nós só temos aqui, irmãos, 19 minutos restantes. Eu vou estar encerrando a live e volto para continuar a oração, tá bom? Volte comigo de novo aí. Eu só vou encerrar e volto para fazer a oração com você, tá certo?